Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Então eu vou corrigir os exercícios da aula anterior, sobre distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, nós vamos continuar utilizando esse diagrama por várias aulas. O próximo conteúdo também vai utilizar. Isso é algo que realmente vocês precisam saber, e memorizar. Olha, não é difícil. Você deve memorizar que na primeira coluna tudo é S2, na segunda tudo é P6, na terceira tudo é D10 e na quarta F14. Olha, essas duas linhas são iguais, essas duas são iguais e essas duas são iguais. S, P, D, F são subníveis, escritos com letras minúsculas de cursiva, como vocês utilizam. Aqui são as camadas. Eu acho que eu já expliquei, mas volto a explicar. Vamos supor que você cortou uma cebola de cabeça ao meio. Em volta desse miolo tem a primeira camada, que é a K. A segunda camada é a L, e assim até terminar. Viu tanto que eu sou bom para desenhar? Se eu viver de desenho, eu morri de fome, né? Bom, então, olha só. Você vai distribuir, primeiro, você vai ligar o 2P6 com 3S2, sempre. E depois são retas paralelas. Veja, você tem que ir somando os expoentes, acumulando os resultados, seguindo essas linhas que a gente traça aqui, ó. 100% dos alunos que erram distribuição eletrônica erra por uma razão só. Soma os expoentes seguindo as linhas horizontais. Nunca vai dar certo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 2, chegou no final da linha, volta no início da outra, mais 2, 4. Chegou no final da outra, mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20 e assim até terminar. Então, já aproveitando o nosso aqui, lá é 19. Então, significa que eu vou ter que fazer aqui, ó. Olha. 2, 4, 10, 12, 18, com 2, 20. O último que eu uso, somente o último subnível que eu uso, eu posso e devo diminuir os expoentes para ficar com o número desejado. Olha, então esse aqui é o subnível mais energético. Ou seja, o que possui a maior quantidade de energia. E aqui também, a última linha é a última camada. Então aí está a distribuição eletrônica. O exercício pede também para colocar em ordem de energia e de camada. Bom, agora que eu estou começando esse tema, eu estou explicando como que deve ser colocado em ordem de energia de camada, mas posteriormente a gente vai utilizar muito só isso aqui, ó, tá bom? Então, ordem de energia é a ordem seguindo essas linhas paralelas aqui, ó. Agora, em ordem de camadas, então camada K, então ordem de camadas são as linhas. Na camada L
tudo que está escrito na linha L a gente copia. Na M, mesma coisa. Então, essa letra A está pronta. É isso aí. Entenderam? Titânio, número atômico 22. Então ligo 2P6 com 3S2. Vamos agora, vamos somar os expoentes. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Está vendo que eu tenho que chegar no fim da linha para depois voltar na linha de baixo. Mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Mas aqui é 22. Então o que eu faço? Eu apago o 10 e ponho o 2, que é o número que eu preciso. E apaga os que eu não utilizei. Então eu só deixo os que eu realmente usei, tá bom? Então camada KLMN. Se o exercício perguntar, fazendo a distribuição eletrônica desse elemento, quantos elétrons tem na camada N? 2 mais 6, 8, mais 2, 10. Quantos tem na L? 2 mais 6, 8. Quantos tem na N? 2, certo? Então, olha, esse aqui é o subnível mais energético, porque foi o último que eu utilizei. Porém, aqui é que está a última camada. Se o exercício perguntar, voltando aqui, qual é o número atômico do elemento que aparece isso aqui, é só você somar os expoentes até ver qual é a soma total. A soma total é o número atômico, tá bom? Então, é isso aí, a letra B está pronta.
Veja, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30, mais 4, 34. Ou seja, tem que chegar até aqui. Então, camadas K, L, M, N. Vejamos aí. Ordem. Olha, então, para você descobrir, por exemplo, se o exercício te deu isso, que era o número atômico, você vai somar os expoentes. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 e 4, 34. Qual é o subnível mais energético? É esse aqui. Por que que eu sei? Porque é esse que foi diminuído o expoente. Qual é a última camada? Aí você vai olhar os coeficientes maiores. Então a última camada é formada por 4S2 e 4P4. E que realmente é isso que está aí, né? Então, letra C está pronta. D níquel 41. Dois, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, com 10, né? Vai dar 48. Mas aqui é 41. Olha, então veja, de novo, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Aí com 3 é que vai dar 41. Tudo bem? Então, agora vamos colocar em ordem de energia. É isso mesmo.
Agora a ordem. Então, meninos, distribuição eletrônica é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Mas se tiver dúvida, pode estar perguntando aí no grupo, tá bom? Ficaria mesmo. Bom, pessoal, então nosso assunto agora é tabela periódica. Creio que todos vocês já estudaram sobre a tabela periódica. Olha, a tabela periódica, ela é dividida em praticamente 4 grupos. Os verdes aqui são os metais. Os metais, como vocês podem ver, é o que tem a maior quantidade, né, a maior abundância na natureza. Todos os metais, a temperatura ambiente se encontra no estado sólido. Somente esse, o mercúrio, que se encontra no estado líquido. Esses laranjas são os ametais ou não metais, que é a mesma coisa. Esses azuis são os gases nobres. E tem o hidrogênio, que é o primeiro elemento químico, que não se enquadra em nenhum desses 3 grupos. Olha, as linhas são chamadas de períodos. Então, olha, primeira linha, primeiro período. Só tem o hidrogênio e o hélio de cá. Segunda linha, segundo período. Então aqui está relacionado com o que eu acabei de explicar sobre as camadas. Olha, camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, a tabela periódica, por longos anos, ela só tinha 104 elementos. Essa aqui não está atualizada, mas hoje se conhece 118 elementos químicos. Veja, então, o que acontece? As linhas, as colunas verticais são chamadas de famílias. Então aqui, família 1A, né? Depois já posso até adiantar, né, que as famílias A são essas, ó, 1A, 2A, depois vem para cá 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Ao todo, são 18 famílias, são 18 colunas. Esses elementos da família A são chamados de elementos representativos. Ao passo que esses elementos que ficam aqui são os elementos da família B. E esses elementos da família B são chamados de elementos de transição. Então aqui não começa com a 1B, começa 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B de novo e 8B. Essas 3 famílias aqui todas são 8B. Aqui que vem a 1B e a 2B, certo? Esses elementos que estão aqui, eles se encaixam aqui, ó. Aqui é a série dos lantanídeos. Eles se enquadram aqui. E esse aqui é a série dos actinídeos, que se enquadra aqui. Aí pode se perguntar, mas então, por que eles não foram colocados no lugar certo? Questão de estética. Imagina essas 2 linhas alongando para a direita. Ia ficar muito feia a tabela periódica, né? E difícil de ser trabalhadas com elas, tá bom? Olha, aqui, toda a tabela periódica é obrigatório ter 4 coisas. O símbolo do elemento, o nome do elemento, o número atômico, que são os números que vêm geralmente em negrito, né? E
a massa atômica do elemento. Então, né, aqui, essa tabela consta essas 4 coisas. E os números atômicos, que são aqueles que eu estava utilizando agora há pouco, né, é o seguinte: você tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, são em ordem crescente, seguindo as linhas até terminar, certo? Esses são os números atômicos dos elementos químicos. Então, o que acontece? Uma coisa que eu quero deixar claro: quando se trata de símbolo do elemento químico, a lei, né, da IUPAC, que é o Instituto de Química Pura e Aplicada, determina que se o elemento é formado por uma letra só, tipo potássio, esse K tem que ser maiúsculo. Se ele é formado por 2 letras, tipo magnésio, obrigatoriamente a primeira letra tem que ser maiúscula de forma e a segunda tem que ser minúscula cursiva. É obrigatório. Então, suponhamos que você vai fazer o símbolo do cálcio. Se você faz isso aqui, em prova, eu sou obrigado a cortar. Não posso deixar. Por quê? Porque o A tem que ser esse que vocês utilizam na escrita normal, certo? Então, vou deixar isso claro. Se você fizer o símbolo do elemento químico fora desta regra, eu não posso aceitar e nenhum outro professor aceita. Olha, a tabela periódica ela é universal. Em toda parte do mundo, ela é padronizada dessa forma. Ou seja, o símbolo do cobalto é esse símbolo em qualquer parte do mundo, até no Japão, na Índia, qualquer lugar do mundo, os símbolos são os mesmos. Tá? Então, o que acontece? Você tem alguns elementos que são naturais, encontrados na natureza. Outros são artificiais, fabricados pelo homem. Alguns são elementos, né, que não causam nenhum perigo para a humanidade. Outros já são radioativos, né, que têm os seus perigos, né, como vocês com certeza já viram falar, né, do acidente radioativo em Goiânia com o Césio 137, né, que ocorreu em 1987. Né? Houve uma série de danos à sociedade, né, algumas mortes, e depois, caso vocês queiram ver o filme, Césio 137, o pesadelo de Goiânia. Vocês vão entender bem a respeito disso aí. Olha, eu não vou alongar mais para que a aula não fique muito grande, mas suponhamos que nos exercícios eu vou cobrar. Determine os nomes dos elementos da família 2A. Aí você vai citar berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Cite os símbolos dos elementos da família 7A. F, Cl, Br, I e AT. Olha, então já adiantando, a família 1A é chamada de família dos metais alcalinos, a 2A, metais alcalinos terrosos, a 3A, família do boro, porque o primeiro elemento químico é o boro, 4A, família do carbono, porque o primeiro elemento químico é carbono, família 5A, família do nitrogênio, porque o primeiro elemento químico é nitrogênio, 6A, família dos calcogênios, 7A, família dos halogênios e 8A, família dos gases nobres. Tá bom? Então, bom trabalho, até a próxima. Com Deus. Eu vou só ler uma mensagem agora. História da balança. Uma pobre senhora, com visível ar de derrota estampado no rosto, entrou em um armazém, aproximou-se do dono, conhecido pelos seus maus modos, e pediu se ele lhe podia vender alguns alimentos fiado. Explicou-lhe que o seu marido estava muito doente e não podia trabalhar, e que tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém, com seus maus modos, riu-se da pobre senhora, dizendo que a sua loja não era a casa dos pobres,
e que tudo ali se pagava com dinheiro. Mais uma vez, a pobre senhora envergonhadamente implorou e disse que pagaria assim que tivesse dinheiro. Ele respondeu que ela ali não tinha crédito, nem tampouco conta na sua loja. Um freguês que estava de pé junto ao balcão, ouvindo toda a conversa, disse ao comerciante que desse à senhora tudo o que ela necessitasse e que pusesse na conta dele. Relutante, o comerciante perguntou à senhora: "Você tem uma lista do que precisa?" "Sim", disse ela. "Muito bem. Coloque a lista no prato da balança, e o que ela pesar, eu lhe darei em mantimentos." A pobre mulher hesitou por uns instantes e, com a cabeça curvada, retirou do bolso um pedaço de papel e escreveu alguma coisa nele, colocando-o depois no prato da balança. Os três ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo. O comerciante, já irritado com o marcador da balança, virou-se para o freguês e comentou contrariado: "Eu não posso acreditar." O freguês sorriu e o comerciante começou a colocar os mantimentos sobre a balança. Como a escala da balança não equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mantimentos até não caber mais nada. O comerciante ficou parado por alguns instantes, olhando a balança, tentando entender o que tinha acontecido. O que acontece? Essa mensagem mostra que Deus tem poder. Ela escreveu no bilhete: "Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso." Então, o final da mensagem não está nessa página. Então, jovens, por hoje é só. Tudo de bom. Fica com Deus. Tchau, obrigado.